Olá, meninas do Cafezinho da Tarde, bem-vindas a mais um podcast do nosso ministério. Hoje nós vamos estar realizando a leitura do livro Os Filhos para Cristo, Criando Filhos para Cristo, o 7º dia, Guardando a Aliança. Eu sou Karina Barber e eu vou estar compartilhando com vocês essa leitura com muito carinho aqui no ministério. Eu conheci Abraão a fim de que ele possa ordenar à sua casa e aos seus filhos, depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para praticarem justiça e julgamento, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que dele falou. Gênesis 18, 19. A fé sem obras é morta. A fé salvadora é uma energia, o poder de uma nova vida, manifestando-se na verdadeira fé, a alma une-se a Deus e procura entrar na vontade divina, como o caminho mais seguro para se tornar um consigo mesmo. À medida que a fé se torna mais clara e mais forte, ela simpatiza sempre mais plenamente com os planos de Deus. Compreende-o melhor e torna-se mais conforme a sua semelhança. Isto é verdade não apenas para a fé individual, mas também para a fé dos pais. Quanto mais elevada for a fé dos pais, mais a família ficará sob o seu poder e será permeada pelo espírito de piedade. A fé dos pais na promessa de Deus sempre será conhecida pela fidelidade dos pais à vontade de Deus. Abraão é uma ilustração notável disso. Tão claramente como a palavra de Deus fala da sua fé, fala também da sua fidelidade como pai, ao indicar a razão pela qual o propósito de Deus em relação a Sodoma não deveria ser mantido em segredo dele. Deus o fundamenta nessa parte de seu caráter. Não como um crente eminente, nem mesmo como pai da semente prometida, mas como alguém chamado para ser o líder fiel de seus filhos e de sua família nos caminhos do Senhor. Deus confere a ele a alta distinção de ter seu conselho secreto revelado. Para ele, a fidelidade em sua casa deu-lhe acesso aos segredos de Deus e à presença de Deus como intercessor por Sodoma. Procuremos compreender que isto significa e por que Deus dá tanta honra à fidelidade dos pais. Olhemos para a sua necessidade, o seu caráter, a sua bênção, o seu poder. Pense na necessidade que há disso. Sem ela, a bênção oferecida à fé dos pais perde-se e o propósito de Deus torna-se nulo. Se Deus, por interposição direta ou por agentes especiais, buscasse a salvação dos pequeninos, não haveria razão para a parte que os pais estão autorizados a assumir na aliança. O objetivo de Deus a honrá-lo assim é claramente que aquele a cuja influência o bebê indefeso está comprometido, o treine para Deus. Deus procura um povo na terra. A família é a grande instituição para este objetivo. Uma paternidade crente e devotada a Deus, um dos mais poderosos meios de graça. A aliança de Deus e a fé dos pais são apenas passos preliminares. É pela educação piedosa dos pais que os filhos são realmente levados a entrar e possuir as bênçãos garantidas no convênio. Eles devem aprender a conhecer, escolher e amar o Deus que se entregou a eles. As promessas mais preciosas da parte de Deus não terão valor a menos que a criança seja educada no decorrer de um treinamento paciente e amoroso, para desejar e aceitar a amizade oferecida pelo santo, para obedecê-lo e guardar seus mandamentos.
Deus estabelece sua aliança com os pais não apenas para seu conforto, para assegurar-lhes o que ele fará, mas também para fortalecê-los para o que devem fazer, a quem ele torna seus colegas de trabalho na garantia dos filhos para ele. A aliança segura não dispensa. Quanto melhor é compreendida, mais revela a necessidade indispensável da fidelidade parental. O que Deus diz de Abraão ainda nos dá uma visão do verdadeiro caráter desta graça. Eu conheci Abraão até o fim. Ele pode ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele. O espírito da chamada liberdade moderna penetrou até na nossa vida familiar. E há pais que, por uma visão equivocada do dever, alguns por falta de reflexão quanto à sua vocação sagrada, alguns por amor à comodidade, não têm lugar para uma palavra como comando, que Deus aqui usa em sua religião familiar. Nada viram da harmonia celestial entre autoridade e amor, entre obediência e liberdade. Os pais são mais do que amigos e conselheiros. Foram revestidos por Deus com uma autoridade santa para serem exercidos da condução dos filhos no caminho do Senhor. Há uma época em que a vontade da criança está em grande parte em suas mãos, em que o exercício sereno e amoroso dessa autoridade terá poderosa influência. Não falamos aqui tanto de comando no sentido de injunções específicas. Falamos do que vemos no Pai Celestial, a ternura do afeto aliada a uma autoridade que não deve ser desprezada. É a influência silenciosa do exemplo e da vida que também exerce o seu poder de comando, o que faz com que a criança muitas vezes se curve inconscientemente à vontade mais forte e a deixa feliz ao fazê-lo. A bênção de tal fidelidade paterna é certa e grande. Deus diz, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que ele falou a respeito dele. Foi no caminho de uma educação piedosa que as bênçãos da aliança se tornariam realidade. A fidelidade de Deus e a do homem na aliança estão ligadas por laços indissolúveis. Se Abraão fosse abençoado e sua semente com ele, e todas as nações novamente em sua semente seria somente assim. Ele deveria, como um pai fiel, transmitir aos outros o que ele próprio conhecia de Deus. Somente quando os filhos se tornam participantes do espírito dos pais é que poderão compartilhar sua bênção. A criança deve ser identificada com os pais não apenas numa imputação em que Deus olha para ela por causa dos pais, mas numa semelhança de disposição e conduta. Assim, não de outra forma, Deus traria sobre Abraão o que ele havia falado. Como está escrito, vês que a fé cooperou com as suas obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E ele foi chamado amigo de Deus, de uma forma que ultrapassa toda a compreensão, mas que nos enche de admiração e adoração pelo lugar dado a seus servos no cumprimento de seu conselho. A fidelidade de Deus e do homem, cada um em seu cumprimento da obrigação da aliança, estão inseparável e eternamente entrelaçadas. A solene responsabilidade pode muito bem nos fazer tremer, mas a palavra de Deus nos encontra com conforto divino. O poder é fornecido no propósito de Deus. As palavras do texto são muito notáveis. Eu conheci Abraão a fim de que ele possa comandar seus filhos e sua casa. Foi com este propósito que Deus o escolheu e se revelou. O propósito de Deus era a segurança de que seus próprios propósitos deveriam ser realizados. Foi porque Deus sabia que ele realmente conhecia a Deus e ele poderia fazer isso. Assim, todo pai crente tem o próprio
tem no próprio fato de ser levado a esse relacionamento com Deus a garantia de que Deus dará a graça da fidelidade para se preparar para a bênção, bem como para a recompensa que ela traz. Na aliança, não temos que confiar em nosso Deus para todas as outras bênçãos, mas olhar para nós mesmos em busca da fidelidade que as recebe, não como para todos os outros. Então, para isso, acima de tudo, podemos contar com ele. Eu conheci Abraão, a fim de que ele possa comandar sua casa e seus filhos. Faz parte da aliança de Deus que ele primeiro ensinará o homem a guardá-la e depois recompensará essa observância. Jeremias 32:40. Um Deus que cumpre a aliança e um pai que cumpre a aliança, nestes os filhos devem ser abençoados. A misericórdia do Senhor é de eternidade em eternidade sobre aqueles que temem, e sua justiça para os filhos dos filhos, para aqueles que guardam sua aliança, para aqueles que lembram de seus preceitos para cumpri-los. Pai crente, veja aqui os dois lados da vocação dos pais. Seja muito cheio de fé, seja muito fiel. Muito cheio de fé, deixe a fé no Deus vivo, em sua aliança com você e sua semente, em suas promessas para seus filhos, em sua fidelidade, encha sua alma. Tome a palavra de Deus como a única medida da sua fé, e então seja muito fiel. Tome a palavra de Deus como única medida da sua vida, principalmente na família. Seja um pai com quem Deus gostaria que você fosse. Que seja seu único desejo viver assim, governar seu lar de modo a comandar a sua família e seus filhos, para que andem nos caminhos do Senhor, para que o Senhor faça sobre você aquilo que ele falou concernente a você. Você pode confiar que a bênção será grande e completa. Na bênção para a sua própria vida cristã, que vem da autodisciplina e do exercício da fé que a fidelidade dos pais envolve. Na bênção para a sua vida familiar e para os seus filhos, na influência que você terá sobre aqueles que o rodeiam. 1 Timóteo 3, 4, 3, 5 e 6. No poder dado a vocês, como Abraão, para entrar nos segredos de Deus e suplicar a Ele como intercessor pelos que perecem, Deus lhe provará que a paternidade crente e fiel é uma das mais elevadas. Privilégios os quais o homem pode ser admitido. Estude Abraão em sua paternidade como escolhido de Deus, fiel a Deus, abençoado por Deus, e encontre nele o tipo, a lei, a promessa do que pode ser a sua paternidade. Oração. Oh meu Deus, o Senhor realmente me levou também a esta aliança maravilhosa, na qual você é o Deus da semente dos seus santos e torna ministros da graça para seus filhos. Abra meus olhos, peço-lhe, para ver toda a glória dessa sua aliança, para que minha fé possa saber tudo o que você preparou para eu conceder e possa fazer tudo o que você preparou para eu realizar. Oh meu Deus, que a tua fidelidade no cumprimento da aliança seja a vida e a força da minha fé. Que esta fé me torne fiel no cumprimento da aliança. E ensina-me a compreender plenamente o que é essa fidelidade paternal que me pedes. Eu faria disto o único objetivo da minha vida doméstica, treinar uma semente para servir a ti. Pela minha vida, pelas minhas palavras, pelas minhas orações, pela gentileza e amor, pela autoridade e comando, eu os guiaria no caminho do Senhor. Ó Deus, seja o Senhor o meu ajudante. Ensina-me acima de tudo que, como o Senhor designou esse treinamento parental para o cumprimento de seu propósito, eu possa ter certeza de que você providenciou a graça para me capacitar a atuar. Deixe minha fé ver você empreender por mim
e tudo que tenho que fazer, e uma fé crescente seja a raiz de uma fidelidade sempre crescente. Peço isso em nome do teu filho. Amém. Amém, irmãs. Que o Senhor esteja nos capacitando para guardar essa aliança maravilhosa que Deus nos deu através dos pais para os filhos. Um forte abraço. Deus abençoe a vida de vocês. Tchau, tchau.